te quiero de solteiro. A nossa convidada de hoje é a Camila, filha de mãe brasileira e pai japonês. Camila teve sua infância dividida entre os dois países, além de também ter morado no Japão e ter chegado nos Estados Unidos como au pair em 2022 e atualmente está como estudante pela Universidade de Santa Clara fazendo mestrado em Counseling Psychology. A Camila tem uma trajetória marcada por diversidade cultural e coragem para desbravar o mundo. Vai ser uma troca rica sobre nuances culturais, identidade e experiências. Camila, a gente está muito feliz em te receber aqui na La Gringa. Seja muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui. E hoje, eu e a Paloma, a gente está super curiosa para aprender mais com você sobre essa infância intercultural, o seu também relacionamento com uma pessoa de outro país, vivendo em outro país, com pais, né, de diferentes culturas. Então, eu e a Paloma, a gente montou aqui umas perguntas e queria começar, né, perguntando sobre a sua infância e você cresceu em diferentes culturas. A sua mãe é brasileira e o seu pai é japonês, é isso? Isso. Ok. E eu tô super curiosa pra saber como eles se conheceram. E eu queria saber também nisso, como que esse crescimento intercultural influenciou a sua identidade e como você vê o mundo hoje. Então, assim, quero saber tudo. Eu quero saber primeiro como eles se conheceram, que eu tô curiosa. Como é que foi? Onde você morou aqui, você morou lá, você morou, não morou? E como é que foi isso tudo pra você, né? Até aí a vida adulta. Essa é uma pergunta bem complexa, assim, né? Primeiramente, queria falar obrigada pra vocês pelo convite. Você falou que estava curiosa pra saber como meus pais se conheceram, né? Vou tentar falar rapidinho. O meu pai, ele nasceu no Japão, mas ele se mudou pro Brasil quando ele tinha 5 anos, né? Ele imigrou pra lá na época que muitos japoneses estavam indo pro Brasil. Então, ele foi criado a maior parte do tempo no Brasil, né? Aí teve uma época, depois de uns anos ele perdeu o pai dele, mas aí ele fez amizade com o cunhado da minha mãe, né? Que a irmã dela namorava essa pessoa que era mais velha. E daí eles se conheceram, mas meu pai é bem mais velho que minha mãe, então eles só se conheciam de vista, assim mesmo, né? Mas aí muitos anos depois, meu pai tinha ido pro Japão, viajado algumas vezes, daí ele voltou pro Brasil e estava interessado em ter um relacionamento sério pra casar, né? Aí ele lembrou da minha mãe, e ela já era mais velha, já, né? Essa diferença de idade já não fazia muita diferença. Daí Como é ele que fala perguntou, oi né? sumida? Como é que fala oi sumida em japonês? Ele mandou oi Tipo sumida! isso. E aí Tipo foi. isso, né? Então, Ai, que daí legal. eles voltaram a entrar em contato, daí eles, né, foram no encontro, aí o relacionamento andou rápido, assim, e foi isso, né? Daí eles se casaram, tiveram eu e meus irmãos, né, uma irmã e meu irmão, e foi Ai, que isso. legal. Então, eu tava pensando que no Brasil eu acho que não é muito comum, né, as pessoas serem inseridas assim, né, em diferentes culturas, porque muita gente já tem, né, pessoas são descendentes de europeus, africanos, mas já são gerações muito passadas. E no meu caso, meu pai é japonês, então a cultura japonesa foi muito forte para mim. Primeiro meu pai decidiu ir pro Japão, né, antes de mim, da minha mãe, dos meus irmãos, por uma questão financeira, né, que estava tendo problema no Brasil e no Japão, como a moeda é mais valorizada, a gente decidiu ir para o Japão, né, porque daí conseguia ganhar mais dinheiro, ter uma qualidade de vida um pouco melhor, então foi por isso que a gente se mudou para o Japão, né. E eu acho que essa época da minha infância que eu morei no Japão foi muito marcante para mim, né, foi quando eu realmente tomei essa consciência de ser diferente, assim, né, em questão de a etnia, assim, digamos, né. No Japão tem muitos brasileiros também, né, que da mesma forma que os japoneses primeiro imigraram para o Brasil, depois as pessoas que são descendentes, lá eu já tinha contato com alguns brasileiros também, então, no começo eu não falava japonês, né, eu só falava português, mas meus pais me colocaram na escolinha japonesa, então criança Quantos aprende anos muito você rápido, tinha, né. Camila? Eu me mudei para o Japão quando eu tinha 5 anos, aí eu Sim. morei pra lá por lá por quase 4 anos e meio, então fiquei até os 9, né. Então é uma época, assim, bem marcante, né, uma época que criança geralmente lembra muito bem, né. Então, daí eu fiquei todo esse tempo lá, daí eu fui aprendendo, assim, espontaneamente, né, como estava na escola japonesa, Sim. fui ouvindo e aprendendo e se tornou algo natural, assim, pra mim, né. Então, em casa eu falava em japonês com a minha irmã, e com meu pai e em português com a minha mãe. Mas não foi uma coisa que eles planejaram, né? Porque eles nem pensaram muito assim como queriam fazer. Foi só a dinâmica que acabou
acontecendo, Foi né. acontecendo. E a sua mãe fala Então japonês também? a minha mãe, como ela não é japonesa, ela fala, digamos, nível mais, assim, intermediário, né. Porque é uma língua difícil, né, pra você aprender, assim, depois de mais velha, mas ela conseguia se virar bem sim. Mas aí em casa a gente focava em falar com ela em português, porque pra ela era mais fácil, né. Então, foi isso, né, eu morei no Japão durante um bom tempo, estudei na escola japonesa, né, e eu acho que no Japão você tem uma liberdade muito grande, né, porque é um país, de uma certa forma, muito mais seguro que outros lugares. A gente faz coisas assim, né, as crianças têm uma certa independência que as pessoas de outros lugares ficam um pouco chocadas, né. Tipo, as crianças vão pra escola sozinhas, em um grupo só entre as crianças, né, eu ia quando comecei, ia com um grupo de crianças mais velhas, mas voltava Uhum. com crianças da mesma idade. A minha mãe eu morava num complexo de apartamentos que eram todos os prédios tudo grudadinho um no outro, né. Aí eu brincava com as crianças dos outros prédios, ali embaixo, os pais nem ficavam vigiando, né, as crianças ficavam por conta própria mesmo. E tinha um shopping perto de casa, né, que da varanda dava pra ver, tipo, você atravessar uma passarela e já estava no shopping. Minha mãe pedia pra eu ir comprar coisa pra ela no mercado, né, que ficava dentro do shopping, tipo um pão, um leite, alguma coisa do tipo, e deixava eu ir sozinha, né, quando eu tinha uns 7, 8 anos. Uhum. Então isso me ajudou muito a construir esse senso, assim, né, essa autoconfiança, essa independência, assim, até pra minha autoestima também, pensar que eu conseguia fazer as coisas sozinha, né, que meus pais confiavam em mim. Então, ela ficava olhando a varanda, eu via lá eu andando, eu chegava lá, comprava as coisas que precisava, mas daí aproveitava pra passar ou na livraria, ou, né, Gente, na que loja de doideira, né? brinquedos e depois voltava pra casa, né, e Que comprava as coisas que ela bonitinho. precisava. Então, eu acho que foi uma época muito marcante, assim, pra mim, né. Uhum. E Como depois com 9 anos. brasileira que Hum. mora nos Estados Unidos, tem medo de sequestro? Gente, e assim, pergunta honesta, não tem índice de sequestro infantil no Japão? Por que que é Eu tão acho que em seguro? algumas áreas eu acho que em algumas áreas até tem, né, a minha tia que é irmã do meu pai, ela falava, assim, pra minha mãe, né, que em algumas situações tem que tomar cuidado, mas é muito normal lá, muito comum, né, a cultura é construída dessa forma, né. As crianças vão sozinha pra escola, com um grupo, né, só de crianças, então tem crianças Uhum. até que pegam o metrô, eles usam o cartãozinho deles, né, vão para o metrô juntos. Então, eu não tive que fazer isso, né, eu só andava mesmo, mas, Uhum. é muito normal. Então as pessoas estão acostumadas, se as crianças precisam de ajuda, elas são ensinadas a pedir ajuda, a pedir informação, então é muito normal, né, então eu acho que foi uma época muito boa, assim, que eu morei, né. Eu eu fiquei muito triste quando tive que voltar para o Brasil, por ter que deixar, né, tudo que eu tinha lá no Japão e tal, mas eu acho que foi bom também pra mim ter crescido numa fase mais velha, né, no Brasil, porque eu acho que se eu tivesse ficado no Japão teria sido uma criança um pouco mais introvertida, de repente, né, mais na minha, mais quieta, e eu acho que a minha personalidade eu digo, assim, que é mais brasileira, né, porque eu sou mais extrovertida, sociável. Então, depois que eu voltei para o Brasil, aí eu morei até os meus 16 anos em Atibaia, que é no interior de São Paulo, né. Ah, que legal. E É uma aí região depois disso eu me bem mudei bem pra de Campinas, né. desculpa te cortar. Atibaia Ah, não tem imagina. uma pedra e o pessoal, Uhum. faz como que chama aquele esporte? Esqueci. É A Mel foi eles paraquedas pulam de ou paraquedas, umas aham. Rapel, coisas assim, paraquedas. rapel, Uhum. é. A gente foi, É, eu acho. Eu acho que a gente foi uma vez com a Mel pra Atibaia, ou a Mel foi, um Uhum. negócio assim. É. tem a É, Pedra Grande que é famosa lá. isso mesmo. Tem a Sabe o que eu festa do morango lembrei? também. Morango, gostoso, deu Uhum. fome. Mas sabe o que eu lembrei, Camila, você falando que você ia sozinha pra esses lugares e tal? Hum, Talvez você conheça, mas eu acho que ainda tem na Netflix esse programa, tem tipo um programa de TV, assim, hum. que acho que chama Old Enough, e em português acho que chama Crescidinhos. E aí eles Já ouvi mostram as falar. criancinhas japonesas indo pra escola, Aham, indo no mercado, pagando, pegando troco. É a coisa mais aham, fofinha, aqueles tiktokinho de pessoa, assim, com a mochilinha, atravessando a aham, faixa. Cara, é incrível. É outro mundo, aham. né? É, outra Incrível. realidade. Eu achava que isso era algo mais comum, assim, quando eu era mais nova, né, eu achava que era algo mais Uhum. comum, assim, em vários lugares. Até que eu percebi que até mesmo aqui nos Estados Unidos, né, não é comum deixar crianças, assim, sozinhas, né. Não, Só em não. alguns bairros, né, algumas áreas que os pais realmente não precisam se preocupar tanto, mas É. realmente é outro mundo, assim, outra realidade, né. Aham. Mas eu acho que isso tornou também muito mais, claro pra mim, assim, né, tipo, essas questões em como isso foram
coisas positivas pra mim, depois que eu entrei agora no meu mestrado, né, que eu teve uma disciplina sobre desenvolvimento infantil, né, e era pra você falar sobre as Uhum, coisas positivas e negativas da sua infância e tal. Aí eu tive que até perguntar pra minha mãe algumas coisas pra relembrar, né, e daí uhum. quando eu fui escrevendo tudo isso, eu fiquei pensando: "Nossa, realmente essa fase foi muito marcante", mas eu não tinha parado pra pensar nesses detalhes, assim, né, em como isso tudo me ajudou a construir Como te a minha mudou, né? autoestima mesmo, né, Seu senso, independente. né? E daí, Legal. quando eu era adolescente, assim, né, pré-adolescente, adolescente, assim, quando estava em Atibaia, lá tem muitos descendentes japoneses, né, então você vê muitas pessoas, amarelas lá e tal. Então eu Uhum. não me sentia, assim, tão diferente, isso não era uma questão tão grande pra mim, mas eu acho que a primeira vez que eu me senti essa questão da etnia, né, de você ter consciência e parar pra pensar naquilo, tipo: "Mas quem que eu sou, né, e isso como que Uhum. isso impacta na minha relação com as outras Onde eu pessoas", foi quando pertenço, né? é, é. Foi quando eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, assim, tinha uma amiga, né, entre aspas, que ela era legal comigo até depois que começou a ficar rude. Eu lembro que eu tinha um crush num menino da sala e daí ela chegou nele, foi fofocar para o menino, contar que eu gostava dele e perguntou se ele também estava Hum. interessado. E daí ele falou que não, mas o menino foi super de boas, assim, e eu morrendo de vergonha. E aí ela falou assim: "Ah, você não tá interessado? É porque ela é japonesa?" Ah, E o que daí que uma isso coisa eu tem a fiquei ver com tipo, outra? aí o menino ficou tipo: "Não". E eu fiquei pensando: "Gente, mas por que isso seria um problema, assim, sabe? É uma coisa ruim, negativa?" É. Então, aí eu acho que algumas dessas situações, quando você é um pouco mais velha, você começa a parar pra pensar assim, né, se isso Uhum. em como isso impacta, né, na sua existência, na sua relação com os outros, né. Então, é basicamente isso. E daí eu acho que eu acho que nos meus primeiros anos aqui nos Estados Unidos, né, dá saudade do Brasil, então eu Uhum. convivi muito com outras au pairs brasileiras, né, a gente vai fazendo rolês entre os brasileiros mesmo, né. Uhum. Ah, então esse lado japonês, assim, todo esse período que eu fiquei no Brasil, ficou meio de lado, assim, né, meus gostos pra certas coisas não, isso eu acho que é bem forte, mas a minha visão como, né, a parte japonesa, eu acho que ficou meio de lado, assim, né. Mas aí eu comecei a sentir falta disso, desse contato, né. Aí depois que eu vim pra Califórnia, aqui tem bastante japoneses também. E tem mercadinhos japoneses, que é só de comida japonesa, tem até livrarias japonesas, então aí eu comecei a ir pra esses lugares também, né. E depois que eu entrei no meu mestrado, ter contato, assim, com pessoas de outras culturas de forma mais direta, me fez querer explorar mais entrar em contato mais com esse meu lado que estava um pouco, né, adormecido, assim, digamos. E daí eu Uhum. comecei até agora no verão que eu não tô tendo nenhuma aula, eu decidi fazer aula de japonês de novo, né, porque fiquei Ai, muito que tempo sem falar legal. depois que eu voltei para o Brasil. Aham. Então, quis retomar isso um pouco, assim, né, pra relembrar. Muito legal. É. Eu tenho uma curiosidade. Hum. Por exemplo, porque nessa fase que você se mudou pra lá com a sua família, você era muito pititica, né, 5 aninhos, Uhum. e aí eu fico lembrando dos desenhos e dos filmes que eu assistia nessa faixa etária, 5, 7, 8. As crianças assistem os filmes do estúdio Ghibli lá, ou é uma coisa que a gente aqui, no puro preconceito, acha que as crianças crescem assistindo os filmes do estúdio Ghibli? Porque Não, eu assiste, amo os assiste. filmes, eu falo: Aham, "Gente, deve ser eu incrível também crescer amo. lá e Aham. assistir". Ter essa A gente memória, sabe, alugava nostálgica. aham. A gente alugava, eh aqueles vídeo VHS, né, na locadora, Lembro. e Aham. assistia na TV. Os filmes lá também são super populares, né, são, assim, super, super famosos. Então eu cresci assistindo e fiquei Uhum. muito tempo sem assistir. Depois quando eu cresci, né, daí eu pensei: "Será que realmente são tão bons quanto eu lembro, né, ou se é só uma coisa, assim, mais, é só pela nostalgia". Eu fui assistir e fiquei: "Gente, eles realmente são É muito muito bons". bom. É. Aí eu pensei: "Não, eu sou apaixonada". Então eu acho que É. isso é muito forte, assim, né, pra mim. Mas Uhum. eu acho legal que muita gente que não tem nada a ver com a cultura japonesa também gostam, assim, né. Sim. E como que a gente se pronuncia? Porque aqui eles falam Ghibli, mas como se pronuncia a forma correta? No Japão eles dão uma eles usam muitas palavras, do inglês, mas com, né, um jeito mais japonês, assim, né. Então eles Uhum. falam, Ghibli, mas Ghibli. seria estúdio Ghibli mesmo, né, se você for Ok. falar da forma que tá escrito. Ghibli. Então é isso. Que É bonitinho. isso. É. Muito legal. E eu fiquei pensando assim, né, que
acho que o meu namorado que comentou isso comigo, né? Talvez, como não é muito comum assim no Brasil, né, as pessoas crescerem com essas diferentes culturas, talvez muita gente não se identifique com o que eu tô falando, né? Acha interessante, mas não se identifique. Mas eu fiquei pensando, né, depois que eu vim aqui para os Estados Unidos, é uma coisa muito comum aqui, né, filhos de pais imigrantes, né? Principalmente quando cada um é de uma cultura diferente, né? Uhum. Então, essa vivência que eu tive na minha infância e até hoje, assim, digamos, é algo que provavelmente as pessoas, depois que vêm aqui para os Estados Unidos e tiverem filhos com alguém de outra cultura, vai experienciar esse negócio de ter um filho bilíngue, né, que você tenha que conversar em 2 idiomas diferentes ou até mais, né? Então, eu tive essa experiência no Brasil, e no Japão, mas muitas pessoas podem pensar assim no futuro, né? Quando elas tiverem filhos e quem mora fora, né? Os filhos delas vão ter uma experiência talvez parecida com a minha, né? Uhum. Muito legal. Então aí Uhum, vocês voltaram para o Brasil, você morou em Atibaia, e aí lá uhum. em Atibaia você fez faculdade lá em Atibaia, ou você já isso daí depois veio no futuro? Eu morei em Atibaia até quando eu tava com, acho que 16 anos, no Ah, segundo ano tá, do ensino fez médio. ensino médio. Aí eu me mudei para Campinas, porque daí né, é uma cidade maior, e daí meu pai pensou, vai ter mais oportunidade de trabalho para Legal, mim, mas também para os meninos, né, para os filhos para estudarem e tal. Pra legal. não precisarem se mudar pra muito longe pra estudar, né? Aí eu me Uhum. mudei quando tinha quase 17 anos pra Campinas. E daí eu fiz faculdade lá em Campinas, né? Eu fiz psicologia e Ai, que estudei, legal. ganhei bolsa pelo ProUni, né? Aí Incrível. estudei lá. Parabéns, nossa, Obrigada. que legal, que orgulho, né? Ai, que Aham, legal. Ô, é. Camila, e aí em algum momento, então, depois da faculdade ou no meio, você vai contar pra gente, você veio para os Estados Unidos como au pair, né? Uhum. E aí a gente queria saber o que fez você escolher o programa de au pair, é, assim, de certa forma, como o programa de au pair de repente mudou sua vida pessoal ou Uhum. profissional? Você comentou que está fazendo mestrado, então estou imaginando Uhum. que isso veio através do programa de au pair. Conta pra gente por que que você decidiu vir de au pair. Eu decidi ser au pair quando eu tava bem no finalzinho da minha faculdade, né? Uhum. Durante a faculdade, eu fiz um intercâmbio para Portugal durante um semestre. Naquela época já me deu essa vontade de morar fora de novo, né? Eu tive contato com outra cultura lá em Portugal, fiz muitos amigos, então eu pensei, nossa, que vontade de ter essa experiência de novo, né? Porque Dá foi uma um período coceirinha, né? foi muito curtinho, mas foi muito intenso, né? Me mudou muito, Uhum. assim. Eu voltei outra pessoa, assim, né? Depois desses meses fora. E daí os meus pais já tinham saído de novo, morar no Japão. Aí a minha irmã também tava lá. Aí eu tava praticamente sozinha, né? E daí eu tava com essa vontade, só que eu não sabia pra onde que eu ia, né? E eu lembro que no meu último ano da faculdade eu tava fazendo um estágio numa escola e fui demitida assim do nada. Eu fiquei muito chateada, fiquei arrasada, que eu não Uhum. tava esperando. E daí eu fiquei meio perdida, assim, sabe? Sem saber o que fazer. Eu fiquei, nossa, o que que eu faço, né? Talvez podia fazer um intercâmbio. Aí fiquei pesquisando várias possibilidades dos países, mas tudo muito caro, né? Aí que eu já tinha ouvido falar do programa de au pair, mas não tava vindo muito na minha cabeça. Mas eu fui pesquisar mais, vi de novo, daí eu falei, interessante. Então daí foi a hora assim que eu pensei, nossa, acho que vou me inscrever. E daí, quando eu Uhum. ainda tava, né, tava para me formar, ah, apliquei lá, abri meu perfil, as famílias entraram em contato, só que o problema, isso foi em final de 2019. E daí, nessa época, eu conheci uma pessoa, comecei a namorar, ele, mesmo sabendo, ele já sabia, né, que tava aplicando pro intercâmbio, mas a gente resolveu entrar no relacionamento mesmo assim. Aí chegou a pandemia, tive que adiar, né, as fronteiras fecharam, fiquei esperando mais tempo, esperei um pouco mais de um ano, né, depois que eu fiquei online, mas aí achei uma família na Virgínia e daí eu vim, né? Então, tipo, foi adiado os meus planos, né? Porque a Uhum. pandemia adiou os planos de todo mundo pra várias coisas. Mas aí foi isso. Daí começo de 2021, eu vim aqui para os Estados Unidos, né? Foi. Nossa, bem recente, que fofinho. Uhum. Legal. E mas você teve uma experiência legal de au pair? Como que foi a sua experiência? Foi muito boa a minha experiência. Eu acho que Foi eu legal? tive bastante sorte, assim, né? Porque Que bom. essa família que eu tava, por acaso, o menino tinha TDAH. Não, Hum.
Não, ele tinha dislexia, Dislexia. desculpa. Uhum. Aí então eles conseguiram, por eu ser formado em psicologia, conseguiram fazer a carta falando por que eu, né, seria a pessoa Que legal. apropriada, então eu consegui ir. Poderia ser uma família não muito boa, mas eles eram ótimos, assim, né? Tipo, Que bom. eu me dei muito bem com as crianças, os Uhum. pais também eram ótimos, assim. Daí eu só decidi vir pra Califórnia depois. Na verdade, não especificamente Califórnia, eu não tava focando aqui, mas quis mudar no segundo ano porque eu queria ter uma experiência diferente, né? Sim, Por mais que eu tivesse já acostumada com a rotina, com os amigos, eu queria ainda conhecer, né, outros lugares e tal. Viajei claro, bastante no aproveitar, primeiro né, que ano. essa é a Uhum, ideia também do intercâmbio, né. uhum. Não Por é você ter mudado de país já cedo, depois ter, né, ido para Portugal, você teve homesickness aqui? Você se sentiu à vontade aqui? Como é que foi para você? Esse aspecto eu acho que foi muito tranquilo, por causa que eu já estava acostumada a ficar, assim, já estava longe dos meus pais, né, há um tempo. Uhum. O meu pai teve muitos momentos que ele teve que ir e voltar do Japão, assim, né, em diferentes fases, então eu já estava acostumada a, tipo, estar só com a minha mãe. Aí depois que minha mãe foi mais difícil quando eu estava no Brasil ainda, né, de sentir essa falta, do que quando eu vim para os Estados Unidos, porque daí eu já estava longe há uns, acho que uns 2 anos já, nessa época, então já tinha me acostumado, né? E eu sempre, por ter sempre me mudado, assim, de muitas casas, cidade, eu até, depois de muito tempo no mesmo lugar, eu sentia falta de uma novidade, assim, sabe? De estar, dessa empolgação, de ser tudo novo, de não saber o que esperar. Pode ser assustador em algumas, né, em alguns momentos, assim, mas era uma coisa que me empolgava muito, né? Então eu fiquei muito empolgada, assim, sabe? Então sempre conversei por telefone com os meus pais e tal, então já estava acostumada, então eu não sofri muito por isso, não. Eu acho que sofri mais agora que já faz muitos anos que eu tô longe deles, né? Não no começo, Uhum. quando eu vim pra cá. E o É. inglês foi algo também fácil para você aprender? Você aprendeu antes de vir? Você aprendeu aqui? Confundiu sua mente por ser uma terceira língua? Como é que foi? Então, eu já sabia inglês, né, porque essa escola que eu trabalhei, ela era bilíngue, né. Eu comecei assim, quando era criança, tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, a meio que me interessar por inglês, porque eu queria traduzir algumas músicas, né, então eu pegava o dicionário de inglês e português, né, e ficava tentando traduzir, né. Só que eu fui, assim, aprendendo meio que sozinha. Só que ainda era difícil. Eu pensava que eu era boa, mas até que no ensino médio eu, né, tive amigos que eram melhores, daí eu fiquei assim: "Ai meu Deus, não sou tão boa assim, né". Então eu preciso fazer um curso. Aí depois que Aham. eu terminei o ensino médio, quando eu, né, já estava trabalhando, eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu tinha o meu próprio salário, daí eu pensei, nossa, eu vou fazer um curso, né? Daí eu fiz um intensivo e um curso regular, assim, durante menos de um ano, acho que uns 6 meses de inglês na cultura inglesa, né, que eu vi que era uma escola boa, assim, tal. E foi isso, daí eu estava com um inglês, assim, relativamente bom. Aí eu trabalhei nessa escola bilíngue, né, que foi indicação de um amigo, e daí consegui Uhum. praticar mais, né, porque a gente tentava, as crianças ficam com preguiça de falar, né, inglês, mas a gente tinha que falar inglês também com elas. Então deu para praticar e conseguir a experiência para o au pair, né, tanto do inglês quanto com crianças. Uhum. Eu tenho uma curiosidade de novo. Tá. Tô pensando aqui, né, você fez psicologia, eu acho muito Uhum, legal, é um curso que eu ainda fico pensando assim: "Nossa, eu acho que ainda dá tempo de eu fazer", por uhum, por aprender mesmo, porque eu acho super legal. uhum. Por você ter feito psicologia, você acha que te ajudou nesse processo de ser au pair, de estar longe, de passar por altos e baixos, ou na sua Hum. convivência com a família? Porque, a Dan faz terapia já há um tempo, né, Dan? E ela sempre fala que ajudou muito durante o intercâmbio dela de au pair. Eu não fazia terapia durante o meu intercâmbio de au pair. E hoje eu Aham, penso, se eu tivesse feito, eu acho que talvez eu teria tido uma experiência melhor. Como que foi aham. pra você como uma estudante de psicologia, assim, você fazia terapia, você já fez na vida, nunca fez, ou só o fato de estudar e ler o comportamento humano, sei lá, te ajudou de alguma forma, morando aqui? Olha, ai, nossa, eu acho que é um pouco complexo para responder isso, porque eu não sei se Uhum, diretamente me ajudou, no sentido de a lidar com o intercâmbio em si, né, ou tá longe. Mas eu acho que, ai meu Deus, eu acho que também tem a questão da personalidade, assim, sabe. uhum, Eh, que nem eu falei, eu cresci, com esse senso de independência, né, eu tive sorte de ter uma boa autoestima, então eu acho que isso também foi, eu acho que foi o que mais me ajudou, digamos assim, né. E eu acho que a psicologia ajudou na questão mais de
de ser uma pessoa mais analista, assim, digamos, né? Racional, Legal. de ponderar as coisas, né? De, tipo, estar aberta a novas experiências, mas ficar de olho no comportamento dos outros. Mas eu digo assim, que eu não sou aquela pessoa que bate o olho e já fala, essa pessoa tem uma intenção ruim. Ela, Aham. ela tá falando isso, mas na verdade quer dizer isso. Na verdade, eu sou bem lenta pra perceber isso. Porque eu sempre acho assim, a pessoa tá sendo legal comigo, então é isso, sabe? Então, às Uhum. vezes demora um tempo pra perceber isso, né? Por exemplo, a minha irmã é uma pessoa que ela percebe muito mais fácil isso, né? Aham. Mas ela não é formada em psicologia, mas então tem essa questão. Mas eu acho que talvez me ajudou Interessante. mais com questão de interesses, assim, sabe? De valorizar muito a minha relação com as pessoas, né? Tudo bem que isso talvez não seja Uhum. diretamente ligado à psicologia. Não digo que não ajudou em nada, né? Porque é, assim, estar no meio de pessoas é uma coisa que me interessa muito, né? Eu não gosto, eu adoro fazer coisa sozinha, mas eu sempre preciso estar num ambiente que tem bastante gente, assim, sabe? Trabalhar de casa não Legal, seria pra mim. Eu, legal. eu Você gosta penso, de gente. sim, sim. É, tem momentos, né, também que às vezes eu não tô afim de ver ninguém, eu fico, ai, meu Deus, quero ficar em casa, Aham. Ah, né? sempre Que você tem, né? precisa ficar um pouco mais sozinha, mas Uhum. mas eu acho que Ah, de certa forma me ajudou, assim, a ter uma visão mais ampla, assim, de certas situações, né? Eu fiz terapia no Brasil com uma pessoa, mas eu acho que a psicóloga tava, acho que misturando algumas coisas muito pessoais dela, então me incomodou, eu tive que sair, não tive coragem de falar pra ela, porque Hum, era só estudante ainda, né? sim. Mas me incomodou, Uhum. dei uma desculpa e saí fora da terapia. Mas aí, durante meu au pair, não fiz, porque eu tinha um schedule muito, assim, bagunçado, que mudava a cada 2 semanas, então não tinha como me Ah, mudava comprometer, sabe? sempre. Sim. Aí o ano passado, quando eu comecei a faculdade, não, o mestrado, eu tava me sentindo bem ansiosa, assim, eu nunca fui muito ansiosa. Uhum. Eu comecei a fazer terapia e tava indo bem, assim, mas também a minha terapeuta mesma falou, ai, você tava com algumas questões, mas você é uma pessoa muito autoconsciente, assim, né, de algumas certas situações, então você consegue se autorregular sozinha em muitas situações. Então ela meio que depois de 6 meses me deu alta, assim, sabe? Falou que talvez se eu quisesse continuar a terapia, eu poderia procurar uma outra abordagem, né? Que talvez, Legal. como eu Uhum. não tinha um problema muito específico, ela tava tendo dificuldade de me manejar, assim, sabe? Tipo, tá, mas pra onde que a gente Uhum. vai então, né? Que Uhum. interessante Então, do olhar Legal. dela, né, como profissional, de falar isso, né? uhum. Porque às vezes tem psicólogo também que quer prender a pessoa pro resto da vida, né? Às vezes a Ah, pessoa é. precisa, mas às vezes não. É uma relação muito assim, ai, Uhum. complexa. É Mas que nem É. dentista, né? é, Fiquei com o E, exatamente. aparelho 3 anos e não resolveu nada. Ai, nem ai, me meu Deus. fale, o meu também. O meu negocinho de trás caiu. Ai, gente. Ai, eu Ai, não Mas consigo me legal. relacionar com essa experiência porque eu nunca usei aparelho. tá Ai, que vendo? sorte sua. Mas a gente Mas quer muito saber legal. mais sobre a sua profissão agora, sobre o que você quer, né, na sua Aham. carreira, o que você está Uhum. estudando. Mas vamos Uhum. deixar essa parte para a segunda parte do nosso episódio, Tá. nosso vídeo aqui. Se você está nos Sim. ouvindo pelo podcast, fica com a gente que semana que vem tem mais. A gente vai postar o segundo episódio com a Camila Nakatsukusuru. Até o segundo episódio eu vou aprender a falar o nome dela. E se você tá no YouTube, obrigada por estar aqui. Esse é o nosso primeiro vídeo com convidado, Como né? Então a gente ainda tá convidada. Uhum. aprendendo a fazer. Uhum. É, a gente Mas tá um pouco obrigada travada, pela. mas a gente vai chegar lá. Sim. Mas até mais. Tchau. Beijo!